Olá! Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem entrou na live primeiro. Eu digo pra você, Pamela, que o Facebook aí, ele anda me sabotando, né? Porque ele não anda mostrando as pessoas que entram na live. E isso aí a gente tá vendo, né? Isso aí é uma coisa real hoje no Brasil. Viu? Tudo bem. Pessoas como eu estão... Mas essa live vai ficar gravada, os cortes dela vão pro Instagram, vão pro Facebook, não é? Vão para todas as redes sociais. Isso aí. Vai estar inteira aqui no Facebook após terminar e também vai estar completa no Instagram também. Hoje... Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez pela minha sobrinha estar aqui comigo, né? Uma pessoa maravilhosa aí que está se disponibilizando um horário desse, um dia inteiro na faculdade, que nem ela falou para mim, um dia inteiro hoje na faculdade, e agora está se disponibilizando uma hora dessa para fazer uma live com o tio, ajudando o tio aí, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Pamela. Nada, faço de coração. Bom, novamente estamos aqui, só que hoje nós estamos com uma pauta diferente na nossa discussão, que hoje nós não vamos falar sobre um assunto específico. Nas outras lives nós falamos um pouco sobre economia, na última live, falamos já sobre saúde, não é? Falamos sobre educação, só que hoje, diferente do que nós fazemos, nós vamos abordar várias pautas e dessa vez falar um pouco sobre as propostas do NERE em alguns aspectos da política, né? Sim. Executando seu papel de vereador. Hoje eu queria abrir a live, né? Querendo saber um pouco, Ney, por que assim, você que é químico, você que é empresário, teve a sua empresa de cosméticos desenvolvida ao longo de 6, 7 anos, que foi uma luta bem árdua, sabe? Sim. Hoje você já tem inúmeros produtos no mercado. Quem conhece a Natural Quântica sempre elogia por conta do não uso de substâncias tóxicas e pela qualidade verdadeira dos produtos. Só que assim, o que te fez sair do caminho de empreendedor, empresário, para conseguir entrar na política hoje em dia? Pamela, primeiro eu não saí do ritmo de empresário, né? Eu não saí do caminho do empresário. Na verdade, o que eu vejo hoje é, assim, eu pedi paralisação da minha empresa porque a gente vê o mercado, né, muito difícil, muito difícil. E isso é proposital, né? Proposital devido ao governo que nós temos hoje. O governo que nós temos hoje não incentiva o empreendedor. E aí quando eu vejo um milionário como Pablo Marçal, lá em São Paulo, né, um cara que essa semana fizeram uma pergunta para ele, a mesma pergunta que você está fazendo para mim. Por que você tão milionário está entrando na política? Perguntaram para o Pablo Marçal. E ele respondeu, cara, se eu não entrar na política hoje, eu não sei o que vai ser dos meus filhos, né? Eu não sei o que vai ser do futuro desse país. Eu não sei o que vai ser do futuro desse mundo. Então eu me ponho da mesma forma, entendeu, Pamela? Porque quando a gente tem hoje no Brasil uma média de quase 900 empresas de cosmético, né, indústrias de cosmético, e a gente percebe que eles querem formar um monopólio por 5, 6 empresas de cosmético, é de a gente se preocupar, porque a gente fica se perguntando, mas o que vai acontecer com essas empresas? O que vai acontecer com essas indústrias? Então, eu me ponho porque eu tenho um sócio, que ele também tem uma franquia aí de uma marca, não vou citar aqui, e ele está viajando, viajou agora para Anápolis para fechar a empresa dele. Você entendeu? Porque não está rodando, não está girando. E aí a gente vê que, né, nesse percorrer aí dessa pré-campanha, campanha, e a gente vai vendo esse cenário político, que é uma coisa nova para mim, a gente vê as pessoas, praticamente os candidatos a vereador, são cabos eleitorais de prefeito, né? A gente não tem vereadores sérios aqui, não tem. Eu garanto para você que não tem. Porque eu fui o único vereador em Marabá, candidato a vereador em Marabá, que simplesmente disse, não, eu não quero coligação com ninguém. Eu não vou me coligar com o prefeito. Porque você sabe a postura do seu tio, você sabe a postura de integridade do seu tio tem, e eu vou para lá para fazer um papel, para dar uma satisfação para as pessoas, entendeu? E eu não posso simplesmente estar coligando com um lado de cá com o lado de lá. Eu tenho que respeitar a decisão da cidade, né, o que a cidade decidir como um prefeito,
mas eu estando lá como vereador, eu vou fazer o meu papel de fiscalizador e tenho muitos projetos para Marabá, porque é nessa cidade que eu quero morar, é nessa cidade que eu quero ver você uma grande médica, é nessa cidade que eu quero ver minha filha crescendo. Então essas são as razões, né? E hoje com o conhecimento que eu tenho, um conhecimento global, né, da situação que está acontecendo no mundo, porque muitas vezes quando a gente vai falar do que está acontecendo no mundo, as pessoas pensam até que eu sou meio maluco. Mas eu vejo que as pessoas não lêem, né? Eu vejo que as pessoas não buscam um conhecimento fora da caixa, entendeu? Sempre está buscando informação que o sistema fornece, e o sistema muitas vezes dá uma informação que não é verdadeira, que não é verdadeira. E eu sabendo que está o contexto mundial hoje, eu preciso me impor, pelo menos agora, na cidade como vereador, para poder garantir que essa cidade não vai parar, que a gente não vai entrar num caos. Entendeu como é que é? Porque eu vejo isso. Eu vejo que se a gente, pessoas boas, pessoal, não entrar na política, nós vamos virar um caos. Nós vamos virar um caos. Então, essa é a razão pela qual estou na política hoje. Entendi. Acho que isso ilustra bastante o que você sempre fala, né, sobre a defesa da democracia. Sim. Isso mostra a sua iniciativa de ver problemas que estão te afetando, que também afetam outras pessoas no mercado econômico, e dizer, não, eu vou parar e eu vou conseguir um meio de mudar essa realidade. Sim, né? sim, eu tenho capacidade para isso. Eu tenho capacidade para isso. Eu tenho conhecimento para isso. E não é só capacidade e conhecimento. É moral e honestidade para isso. Entendi. Moral e honestidade para isso. Assim como o eleitor mesmo, né? Ele vê esses problemas hoje em dia e às vezes acaba sendo omisso com o próprio voto, né? Às vezes anula, às vezes não vota no candidato, porque por conta de qualquer tipo de ideologia, é muito importante a gente ver, às vezes, se assemelhar com essa sua atitude, de pensar, não, tem algum problema que está afetando a sociedade e eu, como eleitor, vou procurar aquele político que mais se encaixa, que mais se enquadra com os meus objetivos, com as coisas que eu desejo mudar na minha cidade. E outra coisa, Pamela, quando eu vejo pessoas como eu, pessoas como o Pablo Marçal entrando na política, eu digo para você que depois que nós estiver lá dentro, vai ser fonte de inspiração para muitas pessoas de bem. Muitas pessoas de bem procurar a política. E excluir essa escória que está lá dentro. Porque para mim é uma escória. Porque a população precisa excluir essa escória. A gente precisa tirar essa escória do poder. Porque é uma escória que pesa no município e o município não se desenvolve. É isso que eu vejo. Entendi. Para a nossa primeira pauta de hoje, na nossa live sobre educação, nós falamos um pouco sobre o seu histórico acadêmico, né? Até hoje, até entrar na política propriamente, né? Você foi apenas até a 4ª série, depois começou a conhecer muitos livros, estudou, conseguiu o seu diploma de ensino médio, conseguiu se formar em química, não é? Técnico em química. Técnico em química. Então, você, com toda essa sua bagagem educacional longa, né, até chegar aqui você hoje, o que você iria propor? Qual é a sua proposta hoje em dia para a educação? A educação, Pamela, ela precisa de tecnologia. Ela precisa rever o material que ela está dando na sala de aula. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo outra realidade. Nós temos uma realidade hoje completamente eletrônica. Eu sempre falo para as pessoas, se seu negócio não estiver funcionando dentro do celular, você está fora do mercado. E para a gente colocar, uma das propostas minhas é empreendedorismo na escola, é IA na educação. Nós precisamos colocar a inteligência artificial a serviço do aluno. Porque quando a gente coloca a inteligência artificial a serviço do aluno, nós temos menos invasão de aluno da escola. Entendeu? Porque faz com que o aluno sinta tesão, desculpa a palavra, sinta tesão de ir para a escola, sinta vontade, sabe? Gosto de estar lá, porque ele se sente que está aprendendo. Mas muitas vezes ele chega na educação hoje, Pamela, e o que tem? Ele não se encanta, Porque ele tem um celular do bolso, que muitas vezes ele não pode usar na sala de aula, mas aí ele fala, cara, isso aqui eu dou um chat GPT, isso aqui eu dou um Google, e isso não é o que a gente precisa para a gente transformar uma cidade, para a gente transformar uma nação. A gente precisa de educação de empreendedorismo.
fazer com que as pessoas saibam o que é gerar valor para a sociedade. As pessoas não sabem o que é gerar valor para a sociedade. Hoje eu vi uma coisa muito interessante, né? Que um cara perguntou para o Pablo Marçal, que eu vi agora Pablo Marçal na rede social tá né, todo o tempo agora, e o cara perguntou assim, o governo Lula, né? O governo Lula, ele te dá um benefício, mas ele te preve, te isola para tu não conseguir arrumar um emprego. Então tu não consegue arrumar um emprego por causa de para não perder o benefício. Já o Bolsonaro, que as pessoas falaram tanto dele, né? Não estou dizendo aqui que voto no Bolsonaro nem voto no Lula. Eu não estou falando aqui. Mas o que eu estou dizendo é que se você vai dar um benefício, você não pode proibir aquela pessoa arrumar um emprego. Porque quando você proíbe uma pessoa arrumar um emprego, entendeu? Ou querer empreender porque ele tem medo de perder o benefício, como é que fica uma coisa dessa? Para mim isso é um coito eleitoral. Para mim é criar um monopólio de eleitores e não querer desenvolver uma nação. Então, eu quero entrar na política para desenvolver as pessoas, para fazer com que as pessoas entendam que eu saí da 4ª série, Pamela, e cheguei aqui em Marabá para a 4ª série, e hoje eu tenho capacidade de conversar com qualquer advogado, qualquer juiz, qualquer médico. Você sabe disso. Qualquer médico, qualquer profissional hoje, ele consegue chegar comigo e dizer assim, nossa, Ney, que conhecimento você tem. Mas isso foi devido ao quê? Devido à busca fora da escola. Né? Mas quando eu vejo que a gente tem toda essa metodologia, a gente precisa pegar essa metodologia e levar para dentro da escola. Levar para dentro da escola. Né? Mas o que eu vejo hoje, a filosofia que nós temos na escola não desenvolve o aluno. Nós precisamos de uma filosofia que desenvolva os alunos. Que desenvolva os alunos e os alunos entendam o que é gerar valor. Gerar valor. Entendeu? E outra coisa, e não deixar as pessoas, né? Por exemplo, hoje eu estou candidato a vereador, mas amanhã eu posso estar candidato a deputado federal e dizer, não, vamos criar uma lei bem aqui que o cara tem que receber o benefício dele, mas ele não pode perder, ele não pode deixar de empreender, ele não pode deixar de arrumar um emprego. Ele não pode. Ele não pode, ele tem que estar livre. Você entendeu? Ele tem que ser mais assistido. Mas eu peço aos cidadãos de caráter, entrem na política, porque a política hoje é um nojo. Você vê aí, ó, o Brasil vinha, todo mundo Bolsonaro, de repente, quando o pessoal percebeu que o Bolsonaro não estava ali apoiando um cara que não tem nada a ver, apoiando um aborto, apoiando isso, apoiando aquilo. Aí a população fez o quê? Não, Bolsonaro, eu não estou com você nessa agora. Então esse é o retrato da política. Porque o Bolsonaro é político. Entendeu? Então, essa questão, chegamos um momento que as pessoas estão querendo tirar a internet da gente, porque sabem que com a internet, a gente pode ser muito mais. E imagina se colocar a IA na educação, né? Levar um empreendedorismo para dentro da escola, o quanto você pode fazer para a sociedade, o quanto você pode fazer de mudança dentro de uma família. Voltando um pouquinho assim, Ney, tem algumas pessoas que assistem a live que elas são um pouco leigas nesse assunto. Você poderia me explicar melhor o que seria essa IA e como é que ela funcionaria na educação? A IA é a inteligência, né, artificial. Então, ela é uma inteligência que você consegue, é um robô, né, que ele tem um banco de dados, onde ele reuniu toda aquela informação e consegue criar, né, não só trazer a informação, mas consegue desenvolver a informação em cima da pergunta que você faz para ele, ou que você faz, né, para ela, né, no caso a IA, né, para ela. Então você pergunta lá, desenvolva, eu quero que você crie um plano de aula para, por exemplo, nós temos psicólogas hoje, né? Vamos ver como a gente poderia usar a IA na questão das pessoas na educação com deficiências de aprendizagem, né? De aprendizagem. A gente pode pegar a IA e falar hoje no chat GPT, colocar, crie um plano de aula para o aluno assim, ele está com essa dificuldade assim. Você escreve tudo lá. Em 1 minuto a IA traz um plano de aula. E você consegue aplicar para o aluno. Você entendeu? Você consegue aplicar para o aluno. Mas você não pode pegar achar que todos os alunos têm que aprender da mesma forma. Porque nem todos, não somos iguais.
Não somos iguais. E por que nós temos que aprender a mesma coisa, iguais, tudo certinho assim, igual? Não é assim mais, não é assim mais. Nós temos hoje, nós chegamos no século XXI. Nós temos, o mundo está correndo um risco muito grande quando eu vejo, já falei no vídeo passado e vou falar de novo, que eu vi um vídeo onde a pessoa diz que temos 7 bilhões de pessoas e precisa reduzir para 1 bilhão. Por quê? Porque a massa, a grande massa, não sabe se mover para criar valor para a sociedade. Então o que a gente vai fazer com essas pessoas onde nós temos carro andando sozinho? Você entendeu? Onde nós temos hoje a robótica tomando de conta de todos os negócios. O que a gente vai fazer com esse povo? Não, a gente vai reduzir a população do planeta. Então isso não dá. Isso não dá para engolir. Porque eu tenho uma filha, eu tenho você como sobrinha, e eu não sei o que está acontecendo no mundo. Então eu decidi entrar na política por causa disso. Porque não dá para engolir isso, não dá nem para entender isso. Você entendeu? Principalmente eu, que nem eu falo para vocês, estudo física quântica, e digo que nós temos as 4 forças do universo, né? Quais são as 4 forças do universo? Força quântica forte, força quântica fraca, eletromagnetismo e gravidade. E isso, um aparelho de ressonância no hospital domina essas 4 forças. Então, nós sabemos que é possível mexer com todo o globo terrestre, porque tem conhecimento para isso, mas a população não evoluiu na educação. Não evoluiu, porque nós temos uma educação ortodoxa de Copenhague. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa redesenhar. E para redesenhar nós precisamos de gente que tenha conhecimento para isso e tenha coragem. Coragem para decidir. Porque decidir é desafiar. Né? O que é decidir? É desafiar. Você entendeu? Então eu preciso decidir. Eu preciso desafiar as pessoas. Eu preciso dizer, não, peraí, pô. Peraí, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, cara. Eu vim da favela. Eu me tornei educado. Eu não nasci educado. Eu me tornei educado através dos livros. Mas eu tenho capacidade hoje de conversar com quem for. Para mostrar para ele a realidade, a verdade absoluta. Dizer, olha meu filho, é assim. Contrário a isso é errado. Porque nós temos senso para saber o que é certo e o que é errado, Pamela. Gostaria de complementar mais alguma coisa? Podemos trocar de pauta agora? Fica à vontade, Pamela. Eu sei que você está cansada e eu não vou aprofundar muito, né? Bom, quem acompanha seus vídeos no Instagram, no Facebook, sabe que você fala muito sobre a mobilidade urbana em Marabá. Como a cidade tem aumentado a população por conta de chegada de faculdades, novos cursos e trabalhadores propriamente, né? Isso tem dificultado, esse inchaço populacional, né? Tem dificultado muito a vida das pessoas que residem aqui por conta do trânsito caótico. Vocês têm feito filmagens, né, em algumas localidades onde o congestionamento está muito grande, as pessoas estão chegando diversas vezes atrasadas no trabalho, em suas crianças em escolas, cursos, essas coisas. E qual seria a sua proposta, Ney, hoje em dia, para conseguir melhorar essa questão da mobilidade urbana em Marabá, mesmo sabendo que já está sendo construída outra ponte, uma nova ponte, né, mas que não vai atender às necessidades gerais de toda a situação do município? Pamela, eu vejo um socorro. Eu vejo que as pessoas que moram ali pro lado do quilômetro 6 e trabalham para aquele lado ali estão pedindo socorro. Socorro. E eu vejo que hoje nós temos empresas gigantes de pré-moldados, né? Nós temos empresas gigantes de pré-moldado para a gente construir um viaduto ali que as vias seguem direto. Aquilo ali não precisa de obras de bilhões, não precisa. Porque hoje nós temos pré-moldados para construir viaduto passando por cima do outro ali rapidinho. Um engenheiro de tráfego vai ali, rapidinho o engenheiro de tráfego não precisa passar um viaduto para cá, um viaduto para cá, um viaduto para cá. E ter pessoas sérias que façam isso sair do papel. Então hoje, a minha proposta na mobilidade pública é para aquele pessoal que trabalha no distrito industrial, é para as pessoas que estão morando na cidade de Jardim, naqueles condomínios, que foram morar lá para realizar os seus sonhos da casa própria. Porque eu lembro quando as pessoas estavam divulgando esses condomínios, divulgando esses loteamentos aqui em Marabá, as pessoas estavam aquele sonho. E hoje a gente chega na cidade de Jardim, as ruas estão todas, não tem nem asfalto mais. As ruas da cidade de Jardim hoje, nem asfalto tem mais. E como é que isso fica? Como é que fica o sonho das pessoas que foram morar ali? Hoje eu fui lá, não falei pra você, mas hoje eu fui lá, fiz filmagem, cortei, botei na internet aí.
A situação é um caos. Nós não temos uma ambulância do lado de lá. Meio mundo de empresa, nós temos mais de 20 empresas ali de alta periculosidade e a gente não tem uma ambulância e essa ambulância tem que sair da cidade nova aqui para ir para o distrito industrial se acontecer um acidente de alto risco. E olha como é que fica aquilo ali entupido. Simplesmente para. O trânsito para todos os dias. Todos os dias. E o que é um viaduto? Porque a ponte que o prefeito está construindo não vai resolver o problema dali. A ponte é bacana? É ótimo. Parabéns para ele. Mas nós precisamos de mais. Mas nós não precisamos também de um prefeito que passa 4 anos e quer entregar no final para eleger outro prefeito. É isso que dá raiva, Pâmela. Porque o cara fica segurando a obra para poder eleger um prefeito no final. Porque ele fala assim, não, vamos deixar a ponte para o final, porque no final eu vou aprovar e o povo vai... Não tem mais gente besta não, Pâmela. O povo não está mais besta não, o povo não está engolindo mais nada, engolindo assim mais não. A pessoa tem que dizer, vamos fazer. Mas para isso precisa de vereadores sérios. Não vereadores coligados com o prefeito. Não vereadores coligados com o prefeito. Porque o vereador que está coligado com o prefeito, ele não vai fazer nada para o Marabá. Não vai fazer nada. Ele é um pau mandado do prefeito. Você entendeu como é que é? É isso. É isso. Então Ney, você vai... Não quero coligação, cara. Não quero porque eu entendo que o vereador, ele vai fiscalizar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Mas Ney, mas você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Cara, eu não preciso. Eu só preciso do meu celular. Você que está me ajudando aqui para fazer minha campanha. Né? Não tenho dinheiro para fazer um santinho. Não tenho dinheiro para fazer um santinho. Para dar para as pessoas. As pessoas, Ney, você tem um santinho? Não tem dinheiro para fazer um santinho. Não tem dinheiro para fazer um santinho. É porque o partido não quis me dar? Quis me dar. Mas com algo em troca. E eu falei, não quero. Não quero, porque se eu que pegar em negócio, eu não vou poder fazer nada quando chegar lá. Eu não vou honrar essa conversa que eu estou tendo com vocês aqui. Como é que eu vou honrar essa conversa que eu estou tendo com vocês aqui? Entendi. Você entendeu? Então, para me honrar aqui, para mim criar um canal de transparência e fazer esse Marabá sair de um nível para outro nível, só precisa de um. Não precisa de 22 vereadores, não. Um vereador sério que fala a verdade e que não tem medo de encarar a verdade, ele faz mudar todo mundo, rapaz. Perfeito. Você entendeu como é que é? Porque eu tenho conhecimento para discutir com qualquer um. Você entendeu? Então, nós precisamos de mobilidade pública com urgência naquele quilômetro 6. Nós temos o regional, um hospital, o melhor hospital que nós temos aqui no sul do Pará, bem ali, ó. Regional, de alta complexidade. Muitas vezes acontece um acidente, por exemplo, hoje tinha um acidente lá. Como é que as pessoas vão chegar no... Ainda tem que ir para um municipal. Você entendeu como é que é? Então, é uma coisa assim, o direito de ir e vir das pessoas, Pâmela, é muito importante. O direito de ir e vir das pessoas é muito importante. Porque você trabalha o dia todinho, mas quando dá 6 horas da noite, você quer, caspar o beco para casa e não quer ficar no trânsito lá. Com certeza. Acho muito valoroso você olhar para cada particularidade das pessoas dentro de qualquer campo que a gente debater, não é? No caso da mobilidade urbana, você não olhar só no contexto geral que as pessoas sempre falam da ponte, não é? Como você falou, de fato, vai ajudar muito a cidade, mas as pessoas, no geral, os políticos, na verdade, ignoram muitas particularidades de regiões pequenas que às vezes não recebem atenção nem na fala das pessoas e também não recebem na mídia, né? Nos jornais, geralmente as pessoas não debatem sobre isso. Como você falou também, essa questão das particularidades nas escolas, né? As particularidades de cada aluno, a necessidade de implementar a educação integrativa, não é? E agora, mudando de pauta, eu gostaria de, entrando para a questão da saúde, eu sei que você é uma pessoa que defende muito a saúde integrativa, Sim. A medicina curativa, Sim. Métodos alternativos, não Sim, é? sim. Eu sei que você também falou na nossa live sobre saúde, sobre a questão da inclusão de pessoas atípicas, né, com TDAH. Eu queria agora saber em relação à sua proposta para a área da saúde. Pâmela, a minha proposta para a área da saúde, todos os clientes que me conhecem, todas as pessoas que me conhecem sabem que é uma saúde integrativa. E o que é uma saúde integrativa? É a gente ter acolhimento.
a gente precisa acolher o paciente, porque hoje a maior causa de doença hoje é depressão. Você entendeu? É depressão, é comportamento. Mau comportamento adoece o ser humano. Falta de emprego, falta de dinheiro gera discussão dentro de casa, gera um monte de problema. E esse monte de problema, o que acontece? Depressão, estresse, desliga o sistema imunológico e o que acontece? Doenças passam a consumir a proteína que é você. Porque você é uma proteína ambulante. Se existem germes, vírus e bactérias em todos os lugares. E eles se alimentam de quê? De proteína. Você baixou a guarda, você baixou o nível, como é que os seus anticorpos vão trabalhar a favor de você? Da defesa imunológica. Nós temos os anticorpos. Mas para que os anticorpos possam funcionar, nós precisamos estar bem. E hoje eu quero agradecer a dona Neuza, do Lar São Vicente, que passou uma mensagem para mim hoje dizendo: Ney, meu voto é seu, meu voto é seu. E é uma pessoa que é diretora do Lar São Vicente, uma pessoa espiritualizada, que eu falei: dona Neuza, eu preciso da sua ajuda para a gente desenvolver um protocolo de saúde integrativa, incluindo o espiritual. Nós precisamos tratar o espiritual das pessoas. Nós precisamos acolher as pessoas e não mandar as pessoas para a farmácia. Porque hoje o caminho das pessoas é farmácia para dentro de casa. 3 dias depois está no hospital novamente. Doutor, esse remédio não funcionou. Mas não entende que a primazia do ambiente que adoece a pessoa. É a primazia do meio ambiente. Você entendeu? Então o meio ambiente, quer dizer, onde ela está, deixa a pessoa ali enferma. E aí o que a gente faz? A gente precisa desenvolver academias na praça, a gente precisa desenvolver, palestras. Quer dizer, a gente precisa desenvolver como se fosse uma igreja, mas sem nome de igreja. Como se fosse uma igreja, quer dizer assim, quais são as atividades que a prefeitura ela tem hoje para todos os dias da semana. Como é que a gente faz para pegar esses pacientes e integrar ele num ritmo e a gente ter psicólogas, quer dizer, agentes sociais que faz essa visita no lar e identifica a situação que o paciente está. Porque se a gente tem assistentes sociais, se a gente tem esses assistentes sociais que fazem uma visita no paciente na casa dele, é muito mais fácil ela trazer um relatório para ser discutida na saúde e saber exatamente como a gente vai curar aquele paciente. Mas eu vejo que a saúde não está querendo curar as pessoas. Eu vejo a saúde querendo lucrar com as pessoas. Então a gente precisa de um cara como eu, que tem um conhecimento químico, espiritual, científico, para ir lá dentro e dizer: não, peraí, pô. A saúde, nós temos que discutir ela física, mental e espiritual. A gente não pode dividir um corpo humano por partes. Nós temos que dividir por partes, sim, porque existe a cirurgia, existem casos isolados. Mas nós precisamos identificar o ser humano como um todo, como uma unidade. Que nessa unidade existe um espírito, que esse espírito tem uma consciência e essa consciência pode estar passando pela uma confusão mental, uma turbulência mental. Você entendeu? E a gente precisa trazer esse paciente para o equilíbrio. Porque nós temos hoje, no hospital municipal, uma ala de psiquiatria. Mas como é que está sendo tratado esse paciente? Então a gente precisa levar algo novo. Porque eu tenho algo novo para a saúde. Eu tenho algo novo para a saúde. Que é olhar o ser humano como um todo. Não como uma parte isolada. Entendi. Você entendeu? De um modo mais técnico, falando, eu acredito que... Você é médico, até me desculpa eu estar falando essas coisas, porque o bacana aqui da nossa conversa aqui é que não tem nada combinado, mas ela sabe que o tio conhece física, química, toda essa questão para a gente poder discutir o ser humano, eu estudo tudo isso, No campo da saúde, eu acho que é o que nós mais divergimos, assim, ideias, não é? Mas é importante debater, ver
novas mentalidades, novas percepções sobre as coisas, né? Sobre essa questão de como o espírito, né, afeta o nosso corpo. Acho que de uma maneira mais técnica a gente pode olhar para o quesito mental. Não é quando a pessoa ela está com o psicológico abalado, todo o nosso sistema imunológico ele fica suprimido. Sim. E aí isso faz com que aquela pessoa ela fique mais propiciada ao desenvolvimento de algumas patologias, não é? Eu sei que você discorda, assim, que não acredita não é que eu não discordo, certo? É porque assim, ó, quando a gente tem sensação de medo, a gente tem aqui as vísceras. Né? Acho que eu não conversei com você isso aí, tá? Nós temos as vísceras. Então aqui é onde temos a maior concentração de sangue. Quando a gente a gente tem uma sensação de medo, esse sangue ele vai para as periferias. Então as periferias é braços e pernas, é fuga. E aí a gente deixa essa proteção aqui ausente. Então vem um frio na barriga, entendeu? Porque esse sangue voou para as periferias. Você entendeu? Não conversei com você sobre isso. Mas o que acontece? Isso faz com que o sistema imunológico baixe e a pessoa adoeça muitas vezes. Porque quando o médico não fala para você. Mas quando ele faz um exame de sangue, ele vai ver a bactéria que está lá no seu sangue, lá no microscópio. Mas a medicina, o que é que acontece, Pamela? Desculpa aí, novamente, tá? Sei que você está estudando medicina, mas o cara que está lá no laboratório, analisando o sangue, não é o médico. Então eles dividem, porque esse cara não precisa saber o que esse cara sabe. Esse cara aqui sabe isso, o outro ali sabe. Entendeu? Então esse sabe como tratar a patologia. Esse aqui sabe identificar qual é o bichinho que está provocando aquela turbulência toda. Você entendeu? Então é mais ou menos isso. Entendi. É mais complexo que isso, né? É porque cada profissional... Eu fui buscar você agora dentro de uma faculdade de medicina, né? Então assim, você deve saber muito mais do que eu. Porque cada profissional... E eu não quero me colocar aqui como médico, eu quero me colocar aqui como político para resolver a vida das pessoas. Porque seria muito difícil, né, colocar um médico para executar ao mesmo tempo a função de uma CS, executar a função de um biomédico, né, que vai realizar esses exames de investigação. Cada um tem o seu papel dentro da área da saúde. Mas tem que ter um olhar total, né? Tem que ter um olhar global, né? Precisa ter um olhar global, precisa ter as especializações, mas a gente precisa também olhar o ser humano como um todo. Entendeu? Eu defendo isso. Eu sempre vou defender isso. Entendi. O ser humano é uma unidade. Entendeu? Então, essa unidade ela tem que ser compreendida como uma unidade. Não como coisas separadas. Tá certo. Você entendeu? Agora, para encerrar a nossa discussão, né, eu venho trazer a nossa última pauta, que foi até a mesma pauta da nossa última live, mas eu gostaria que você recapitulasse alguns conceitos e falasse um pouquinho sobre propostas na área da economia. Eu sei que você defende muito, como você falou há pouco, sobre a questão do empreendedorismo na escola, a educação na base, ensinar desde cedo essa questão de como empreender, desenvolver educação financeira. Quais são as suas propostas em relação a isso? A minha proposta aqui em Marabá é a questão de primeiro olhar o plano diretor, como eu sempre venho falando. Né? A gente precisa entender que a gente precisa desenvolver, né, empresas, indústrias dentro da cidade. Porque existe a indústria grande e existe a indústria pequena. Quando a gente fala indústria, né, muitas vezes a gente usa a palavra indústria, a pessoa pensa aquela coisa gigante. Mas, como eu já falei em outras lives, existe aquela pequenininha e existe aquela maior. Então, muitas vezes você pode estar tendo uma fábrica, né, de pão, de bolo, fazendo com que esse empreendedor ele tenha conhecimento suficiente para poder pegar um produto, né, e gerar, com aquele produto, gerar um código de barra e ele poder distribuir tanto no comércio local, como distribuir para fora de Marabá, você entendeu? Para trazer economia para o município. E outra coisa é os ambulantes. Eu também tenho um projeto para os ambulantes, entendeu? Porque os ambulantes hoje tiraram ele de cima das praças e jogaram nas calçadas. E eu acredito que a prefeitura precisa ter uma feirinha, né? Uma feirinha culinária, né? Uma feirinha culinária. A prefeitura precisa investir em um lugar para que as pessoas tenham praça, mas também tenham uma praça de alimentação. Porque nem todo mundo tem um carro para ir lá no shopping. Desculpe. Entendeu? Nem todo mundo, Pamela, tem um carro para ir lá no shopping para uma praça de alimentação. A gente pode implantar uma praça de alimentação próximo às outras praças.
Porque a pessoa vai lá na praça, anda com a família, curte com a família, mas ele não fica lá, sabe? Dentro de ali em cima das calçadas, com muitas vezes você comendo ali em cima daquelas calçadas ali, que muitas vezes no piso não é lavado. Eu observo isso, o piso não é lavado, aquela gordura toda ali, e no dia todinho um cara simplesmente chega lá, arma aquilo ali. Então eu acredito que precisa pegar quem está negociando hoje nas calçadas de Marabá. Quem é que está negociando hoje? Então vamos cadastrar esse povo. Vamos chamar esse povo aqui. Vamos propor para esse povo um negócio bacana. Porque eu ensinar para eles que eles podem gerar receita para eles, mas também ele ter despesa com o lugar que ele está, né? Quer dizer, um lugar que ele está, quer dizer, limpeza, higiene, né? Um condomínio, ele precisa pagar um condomínio para poder manter aquele local limpo. Você entendeu? Então a gente precisa de pessoas que dêem ideia. Não jogar as pessoas e tratar as pessoas aí. Não, você não pode negociar ali, fica aqui. Até porque essa pessoa está buscando o próprio sustento, né, de uma maneira honesta. Sim. Só que às vezes ela não conhece, como você falou, não conhece os meios para conseguir garantir um empreendedorismo melhor, não é? Sim. E também seguir as regras e protocolos, exigências do Estado, né, de contribuir com seus impostos. Sim, então. Mas se a gente conversa com o empreendedor, quem é que não quer crescer? Todo mundo quer crescer, pô. Todo mundo quer se desenvolver. Mas quando a gente tem pessoas, né, dentro da prefeitura, dentro da Câmara Municipal, alinhado para organizar essas pessoas, quer dizer, nós vamos fazer isso por amor. Nós vamos fazer porque nós queremos ter uma cidade para quando chegar um visitante aqui dizer assim, meu Deus, que maravilha de cidade. Nós temos uma cidade que, olha só, cara, é uma riqueza. Uma riqueza. E o que a gente vê hoje? Os comércios tudo parado por uma questão do governo internacional. Mas isso vai mudar, eu acredito. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Entendeu? E eu tenho muita proposta para o empreendedorismo. Né? Mas o empreendedorismo, ele precisa de educação. E a educação começa na escola. Então a gente precisa ensinar esse aluno, a gente precisa chamar a questão dos órgãos competentes que mexem com o empreendedorismo na cidade para a gente propor, né? Porque não precisa muitas vezes de dinheiro, precisa de reunião, educação, entendeu? E se a gente dizer, olha, se a gente pegar aquele lugar ali, vocês conseguem pagar tanto por mês? Conseguimos. Ah, então isso aqui a gente vamos cadastrar tantas pessoas aqui, nós vamos dar a questão dos móveis, né? Nós vamos as barraquinhas, nós vamos organizar as barraquinhas e vocês vão ficar pagando por cada barraquinha dessa tanto. Porque esse lugar aqui tem um dono. E a gente vai botar aqui, vamos locar vocês aqui e a gente vai criar uma praça de alimentação aqui. Próximas praças. Mas não as pessoas ficarem jogadas em cima das calçadas, não. Você entendeu? E ali aquele chão sujo, cheio de bactéria. Porque vai muito de óleo. Você sabe que tá lá, mesmo de um dia para o outro já cria mofo. Mas o povo vai pisando em cima. E aí você come um negócio ali e daqui a pouco tem uma infecção na barriga e não sabe o que foi que aconteceu. Os cuidados sanitários. Né? Os cuidados sanitários básicos. Né? Então eu vejo que nós temos a divisa aqui. A divisa faz o papel dela, mas a gente precisa fazer mais. Perfeito. Acho que nós conseguimos debater, né, sobre uma grande quantidade de coisas. Foi bem extensa, na verdade, essa live. Acho que conseguimos falar sobre o que queríamos, não é? Então, para finalizar essa live, acho que já é o nosso mantra de sempre, não é? Agradecer. Pedir o voto de vocês, né? Agradecer a quem assistiu, quem vai assistir depois também essa live, não é? Sim. E falar novamente o que eu sempre falo. Se você se identificou com as propostas do Ney, se você acha que ele é um candidato que vai te representar de verdade durante o seu mandato, após eleito, não é? Dê o seu voto na votação em outubro para vereador 12577, não é? Já decorou, parabéns. 12577, pessoal, 12577. Eu peço para vocês essa confiança. Eu quero pedir essa confiança a vocês. Confiem em mim. Eu estou preparado para encarar esse mandato, né? Encarar e fazer
Marabá dá um salto quântico. Um salto quântico. Um salto quântico. O que é um salto quântico? É quando a gente desperta uma população. Joga uma luz. Aí a gente tira a pessoa da escuridão para a luz. Que é o salto quântico. É quando as pessoas recebem luz. Né? Um elétron sofre um fecho de luz e ele salta de uma camada para outra. É o salto quântico. Né? Então a gente precisa dar luz. Dar luz para essas pessoas. E é o que eu vou fazer. Então, pessoal, como o Ney tem dito agora de brincadeirinha, faz o N de Neiré. Faz o N de Neiré, né? Faz o N de Neiré. Vote no Neiré 12577. Vote no Neiré 12577. E você não vai se arrepender. Dou minha palavra para você. Porque eu não vou sair de Marabá. Tenho uma empresa aqui em Marabá. Quero crescer com a minha empresa. Como eu quero fazer muitas pessoas crescer com a empresa com essas pessoas, fazer elas crescer, né? Quer dizer, dar oportunidade, né? E dar educação empresarial, né? Todo mundo me conhece, a minha vida está indicando um livro para um livro para outro, livro para um livro para outro, e aí eu estou preparado para isso, para fazer a diferença em Marabá. E a única coisa que eu preciso de vocês é o voto. E peço para você, não venda seu voto, não venda seu voto, não venda. Se uma pessoa disser, olha, tá aqui o dinheiro, você pega o dinheiro, mas não vote em outro. Porque lá na urna só vai você. Só vai você. Por mais que ele pegue o número do seu voto, do seu título, ele não vai saber que você votou nele. Ele não vai saber. Ele não vai saber. Você entendeu? Então, não venda seu voto. Não venda seu voto. Quando você vende seu voto e você vota naquela pessoa que compra voto, que ele vai lá comprar o seu voto, ele vai dizer na sua cara, eu não tenho obrigação com você porque eu comprei o seu voto. Eu comprei o seu voto. Então eu não estou aqui com acordo com ninguém, não tenho acordo com nenhum prefeito de Marabá, candidato a prefeito de Marabá, justamente para honrar o voto de todas as pessoas que votaram em mim. Tá certo. Então é isso. 12577. 12577 para vereador de Marabá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.